E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês a equipe F da ESPN, falando aí as últimas novidades, as últimas informações do Verdão, galera. Analisando aí a partida do Verdão na Libertadores, Palmeiras 3, Sport Cristal 2, esse jogo aí fora de casa, primeira partida do Verdão aí na fase de grupo, galera. Fica aí até o final do vídeo aí e deixa aquele like, beleza? No Peru, eu quero pegar o Palmeiras conseguiu a vitória por 3-2, fez 1-0, tomou um empate, fez 2-1, tomou um empate e conseguiu o terceiro gol no finalzinho. Só me referir aos dois gols tomados pelo Palmeiras, dois golaços, que eu não concordo com alguns torcedores do Palmeiras que acham que o goleiro falhou. Não tem condição de fazer... Não, a culpa não é do goleiro. A culpa é do goleiro. Não, a culpa não é do goleiro. A culpa é de quem permitiu que as duas oportunidades surgissem naquele instante. E de que, praticamente da mesma forma. Da bola que sobra na frente da área e a batida seca, sem nenhuma possibilidade de defesa. Na minha interpretação. O que você achou das mudanças do Abel? Achei que três zagueiros. O terceiro zagueiro foi Teu amigo Rios no banco de novo. O Rios, tem algumas coisas, alguns jogadores que a gente não pode pensar. O Cauli ser reserva do Bahia, olha que loucura, né? Cauli, que joga, o Cauli é uma enormidade. Mas aqui tem muita opção. Não, tem muita opção. Você vai no Palmeiras ter Richard Rios no banco de reservas. São coisas que Você reparou que o Abel ainda não tem uma dupla de volantes, né? Não tem uma dupla de volantes e ele está procurando... O Palmeiras procura uma coisa que ainda não tem nessa temporada. Saída de bola da defesa para o meio e saída de bola do meio para o ataque. O Palmeiras não tem. Ô Zé, você que é do pedaço ali, essa escolha, com as opções que o Abel tem, escolher Emiliano Martínez e... Lucas Evangelista e Richard Rios. Para você seriam os dois? São os dois. São os dois. Aí que o problema é que a característica do Palmeiras é muitas vezes de jogar marcando e no erro do adversário. Quando ele tem a bola nos pés, eu acho que agora muda um pouquinho essa característica se ele optar por esses dois jogadores, porque são dois jogadores que marcam, mas que conseguem jogar. Eu acho que o Richard Rios não pode sair desse time. Eu acho que o Richard Rios oferece algo que nenhum outro volante do Palmeiras nessa posição oferece. Tecnicamente, você está falando? Tecnicamente, dinamismo, intensidade. Taticamente também. Também. Porque eu tenho uma impressão, eu concordo contigo sobre a parte técnica quando ele joga bem. Mas, como algumas vezes ele desconecta, perde uma bola e não acompanha o adversário, esse tipo de coisa. Você olhando o pensamento do Abel, a exigência que ele tem de todos os jogadores, um cara não pode fazer isso para jogar com ele de titular. Mas aí eu te faço a pergunta, ele desconecta ou o time que fica atrás? Não, acho que ele desconecta. Desconecta? Eu acho que se você está dizendo que ele desconecta... Algumas vezes, não é sempre. Não, sim. Se ele desconecta e tem algum espaço, é porque o time muitas vezes não acompanha. Se ele desconecta ou se ele perde uma bola, é porque muitas vezes o meia, o camisa 10 no Palmeiras que não existe... mas o Veiga não é 10. O Veiga não é 10. O Veiga é o cara que pega a bola, toca de lado, vai para a área para finalizar ou fica na frente da área ali para finalizar. O Veiga não é meio armador, é ponta de lança. Ele não é o cara que vai fazer a armação das jogadas. E aí cabe a um meio campo. Por isso que muitas vezes o Richard Rios vai lá para dentro, cria as jogadas. Você vê, eu vou pegar a final contra o Corinthians. Não sei se foi o primeiro ou o segundo jogo. O segundo jogo que ele foi no banco. O Palmeiras tinha dado um chute apenas, que foi o pênalti. O segundo chute foi do Richard Rios quando ele entra no segundo tempo, que ele pega a bola, a segunda bola ele corta e chuta com a esquerda. Ele é muito bom. Por isso que eu tô dizendo, acho que ele tem um problema sem bola. Muitas vezes não, mas o problema sem bola, Bino, é quem não faz a leitura e não acompanha o pensamento dele. Porque se você sabe que na tua frente você tem um jogador, um camisa 10, né, que seria o Veiga, que é o cara de armação, e não é de armação, o Veiga é finalização, é toque, vai para a área e finaliza, você precisa de alguém que faça essa armação das jogadas. Senão o jogo do Palmeiras fica... Vou usar uma palavra, né? Um jogo chato de ver. É um jogo muito marcação aqui, aí joga no erro do adversário e o Palmeiras perdeu. Mas o Abel gosta. Sim, mas o Palmeiras, só que agora ele tem que mudar. Você viu que ele reclamou ontem na entrevista coletiva que o time dele parece time de futebol de salão, porque fica tocando a bola, ele quer que o time ataque mais o espaço, jogue mais em profundidade. Sim, mas aí são características diferentes. Próximo dos times que ele montou no passado. Esse time que ele recebeu são todos jogadores técnicos. O Hernan Dias, Emiliano Dias, desculpa, é técnico. Ele não é só Emiliano Martínez. Ele sabe jogar. Ele sabe jogar. O Aníbal, que também pode tranquilamente jogar como titular nesse time, também marca e sabe jogar.
O Lucas Evangelista marca e sabe jogar. Todos marcam e sabem jogar. Todos. Então, não adianta ele pedir, nossa, vem cá, vamos só correr. Não. Ele tem que entender que em determinados momentos esse time vai precisar rodar essa bola, vai segurar um pouquinho com a bola nos pés, porque senão não adianta nada, Birner. Você contratar um jogador de 200 milhões... É que eu tô falando que ele disse ontem na entrevista. Sim, né? não, mas é a minha opinião. Não adianta nada ele falar, o time tem que ser objetivo. Não adianta nada você contratar um jogador de 200 milhões e essa bola não chega para ele. Vou aproveitar o gancho de vocês dois para a gente escutar. Eu imagino que seja exatamente essa resposta que você está mencionando. Vamos dar uma ouvidinha no Abel Ferreira agora. Ter a nossa equipa, o nosso elenco todo disponível, aliarmos as nossas dinâmicas de ataque, de defesa, bloquear as transições ao adversário, escolher bem as rotas de ataque, escolher bem quando conduzir, escolher bem quando cruzar, escolher bem quando driblar, escolher bem quando rematar ao golo. Falta isso. Por isso falei e volto a falar, muito trabalho há para fazer do treinador e dos jogadores e do departamento médico para ter a nossa equipa não a 70%, mas a 100%. Mas ela vai lá chegar, pode ter a certeza disso, ela vai lá chegar. Só um bocadinho de paciência. Pediu paciência. Ele tem bons números na Libertadores. Ele tem 50 partidas e 32 vitórias. 50 partidas. Ontem ele completou 50 partidas com 32 vitórias. Você reparou que ele falou muito trabalho para fazer dentro. Inclusive citando o departamento médico para recuperar os jogadores para ter o time 100%, não 70%. Por quê? Ele sabe que o time dele continua marcando mal. Ele sabe que o time dele pode construir muito melhor do que constrói. Mais importante, obviamente, foi ganhar. Acho que nesse momento, é bom ganhar. Fora de casa, Agora depende só de 3 vitórias em casa. Mas, Birner, a questão você lembra do Palmeiras ter um elenco tão recheado de jogadores de qualidade? Esse é o melhor dele. Não, por isso que eu acho. O característico ele fala, o Paulinho para entrar. Sim, por isso que ele fala. 400 milhões de investimento. E Maurício para voltar. Por isso que ele fala, nessa temporada. Precisa trabalhar, nós vamos chegar. Porque ele sabe da qualidade que ele tem. Não adianta ele querer jogar... O primeiro jogo da final... Ele tentou marcar pressão, o Corinthians não conseguiu, aí ele fez marcação individual. O Veiga seguindo o Ranieri, o Piquerez seguindo o Romero. Espera aí, esse time do Palmeiras não é para fazer isso. Concordo. Esse time do Palmeiras não deu para marcar pressão? A gente consegue? Volta, vamos segurar aqui. A hora que ele chega numa parte do campo, a gente pressiona, rouba essa bola e joga. Porque senão você vai jogar... Você não vai criar oportunidade nem para o Paulinho, nem para o Vitor Roque. E esses caras vão ter que ficar brigando com o zagueiro. O Vitor Roque é o quinto jogo dele. Você vai colocar no ar uma tela do Vitor Roque, que ainda está zerado. Ainda não marcou com a camisa do Palmeiras. São 5 partidas. Uma média de quase 80 minutos por jogo. Tem 20 ações na área rival, a gente realmente não pode chamá-lo de omisso. Ele está tentando, ele está se matando, mas em 5 jogos finalizou apenas 7 vezes. Mas a responsabilidade no alvo, só 2 vezes. E criou chance efetiva de gol uma só. Zé, você acha que este momento, este início do Vitor Roque zerado, sem gols, passa mais por algum defeito dele ou do que você acabou de dizer, da bola não chegar? Eu acho que os dois. Primeiro porque ele não está jogando como centroavante. Ele marca zagueiro, ele marca lateral. Mas ele está contribuindo com o pé do treinador. Aí eu desgasto o Vitor Roque. Quando ele tem a bola nos pés, ele está longe do gol. Ele chega na área, ele está cansado, ele não consegue raciocinar, a bola não chega. Mas ele não é um centroavante de área, né? Você lembra como ele era como um Atlético Paranaense, onde ele jogava? A meia-lua. Ele jogava dentro da área. Ele jogava dentro da área. Só que a bola chegava nele o tempo todo. Ele brigava dentro da área, ele finalizava e chutava. No Palmeiras, ele jamais... Porque a gente passou os últimos anos ouvindo, quando o Palmeiras tiver um centroavante, a quantidade de bolas que passa ali na área, o cara vai se consagrar. Mas as bolas continuam passando. Por que que entrou ontem e sofreu o Flaco? Por que o Flaco consegue jogar? Veja como as bolas chegam para ele, no alto. Do jeito da característica dele. Característica que o time precisa. O time do Palmeiras não está acostumado a jogar com jogadores como tem como o Vitor Roque. O trabalho que o Vitor Roque está fazendo é o mesmo trabalho que o Rony fazia. Marcar zagueiro, dar pancada em zagueiro, sair em velocidade... Sai para o lado do campo, entra em diagonal. Se você comprou um 9 de 200 milhões, eu quero que ele fique paradinho ali. Eu quero ele 30 metros dentro da área e fala assim, essa bola tem que chegar nos pés dele para finalizar. Não o Vitor Roque ter que sair para correr.
para marcar. O lance do primeiro 25 gol... milhões de euros pelo genérico do Rony, né? O primeiro gol do Palmeiras sai da briga dele dentro da grande área. Ele está brigando com os zagueiros para dominar a bola, para finalizar. E aí tem o rebote do goleiro e o Estevão entra para fazer o gol. Você gostou da atuação do Palmeiras? E uma outra coisa. Eu não gostei. Acho que ele está meio fortinho, não o Vitor gostei. Roque. Você acha, Zé? Está longe. Forte. Ó, o Zé, uma observação, ele acha que o Vitor... Está muito forte. Está forte, mas Perdeu, forte de gordinho ou forte de muito musculoso? Eu acho que ele perdeu mobilidade. Ele está sem a mobilidade. Eu estou falando porque assim, a imagem no que visual, eu tenho do Vitor Roque é de a antes imagem de agora. de antes de agora. Eu acho que ele está muito forte, ele perdeu mobilidade. Mas, Zé, não chega uma bola modelo Vitor Roque. Não, Pascoal. Não estou chega dizendo... Chega a bola modelo de qualquer outro jogador, mas do Vitor Roque não chega a bola nele. Mas eu falei isso aqui agora. Eu só estou dizendo que eu acho que ele está muito forte, ele perdeu a mobilidade que ele tinha antes. Até o que eu estou dizendo. Ele está saindo muito e a gente não vê ele dentro da área para finalizar, para criar as jogadas, para fazer a parede escorar e virar. Coisas que ele fazia na época. Zé, não vê uma bola que ele possa dominar na característica dele, do perfil. Mas isso foi o ele que eu falei. Domina uma bola, gira no adversário e sai na área. Tá fora, domina uma bola, dá um tapa para o lado para fazer o gol. Não chega uma bola. Contra o São Paulo ele estava marcando o lateral para deixar o Arboleda vir com a bola. Contra o Corinthians ele estava marcando o zagueiro. Então, Ontem ele tentou marcar os zagueiros também. Sim, porque o Palmeiras comete um equívoco da escalação do terceiro. O terceiro zagueiro, eu questiono algumas coisas. O Corinthians inventou o volante ponta. E o Palmeiras está querendo inventar. O Palmeiras está tentando inventar o zagueiro lateral. Entendeu? Porque mas um monte de gente joga assim no mundo inteiro. Joga um terceiro zagueiro. O zagueiro, quando tem a bola, ele é lateral. E quando não tem a bola, ele corre para dentro para ser zagueiro. E o corredor que fica aqui para o adversário usar? Aí tem que chamar o Estevão para vir fazer a marcação? Aí o Estevão vai ter que correr 105 metros. O campo agora mede 105. 105 metros toda hora? Ele tem 18 anos. Mas não dá para toda hora correr 105 metros. Do jogo, né? É muita coisa. Falar em correr, a gente precisa correr para falar do Flamengo. Temos poucos minutos de programa pela frente. Por que o Flamengo não foi o Flamengo contra o Tátira, apesar da vitória por 1-0? Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falou e até mais!